Nunca vi um filme ser tão bem divulgado quanto o filme de Bailarina, tá? Porque o marketing tá de parabéns, tanto no YouTube quanto no Instagram, cara. Tem muito marketing pro filme. E ó, esse aqui é o melhor marketing que eu já vi dessa franquia, tá? Nenhum dos outros filmes do John Wick tiveram um marketing tão bem feito quanto esse, tá? Vendo a Ana de Armas lutando ali, treinando e tudo mais, sabe? Background ali, os dois lutando mesmo, tá? Pra poder chamar mais atenção. E eu gostei pra caramba de como foi feito essa questão toda que eles estão trazendo aí, viu? Com o filme Bailarina. Os bastidores e tudo mais, tá? Como é que tá sendo feito esse filme, né? Tem que ser uma coisa muito boa, né? Porque a franquia é uma coisa muito boa. Como você já conhece, né? Você que segue aqui o canal direto, você já conhece que a gente fala aqui direto sobre os filmes de John Wick. Vira e mexe, tem vídeo aqui novo sobre John Wick, principalmente falando sobre o quinto filme da franquia, Bailarina, que se passa entre o terceiro filme e o quarto filme de John Wick, tá? Se passa entre esses dois filmes aí, beleza? John Wick Parabellum e John Wick Baba Yaga. E cara, como é que vai ser a história em si? A história da Eve McCarroll, que é a nossa querida assassina. Ela perdeu seu pai por um assassinato por alguém que não disseram ainda, mas parece que é do clã do Daniel Pine, né? Que inclusive aparece no filme também, interpretado pelo nosso querido Norman Reedus. E parece que ela vai atrás desses personagens aí, desses caras aí, pra poder se vingar. E como a gente já sabe, a gente viu lá no primeiro trailer, né? O Winston, ele conhecia o pai dela. Até então a gente não sabe quem é o pai dela. Mas provavelmente a gente vai ter um flashback ali mostrando como é que foi e tudo mais, né? Como é que o Winston achou ela, como é que o Winston já conhecia ela e tudo mais, né? Provavelmente vamos ter um flashback falando sobre esses detalhes aí do filme, que a gente precisa saber qual é a origem da personagem em si. E aí que tá. Como o Winston provavelmente conhecia o pai dela, a família da Eve McCarroll e tudo mais, ele pega ela ali, né, dentro do posto militar, né? No começo eu não sabia, mas isso aí é uma delegacia que eles estão ali, né? Vê a garotinha, chama ela pra poder dançar e ele leva ela lá pra Ruska Roma, que por incrível que pareça, não sei se você sabe, tá? Mas é a mesma instituição ali, é o mesmo clã que treinou, que criou o John Wick. E por isso, esse paralelo entre os dois. E aí a história vai seguir assim, sabe? Ela vai pra Ruska Roma, e lá ela se forma, ela cresce, vira uma lutadora, baita lutadora, por incrível que pareça. Vocês devem ter visto aí no trailer várias vezes, né? Depois que já está pronta, ela decide ir atrás do clã que matou o pai dela. E por incrível que pareça, aqui é que nós paramos em um determinado momento. É que o Winston, ele vira pra ela, foi por curiosidade, o primeiro casal foi expulso lá do Éden. Você tá pronta pra ser expulsa de novo, Eve? Ou seja, ela foi expulsa de alguma coisa, provavelmente da Ruska Roma. Ela deve ter sido expulsa disso aí, sabe, da Ruska Roma, ou até mesmo expulsa desse vínculo da cúpula, né? E aí, tipo, como aconteceu esse detalhe aí, né, que ela descobriu quem que era, pelo menos alguma pista de quem foi o responsável, então ela vai em quem tem contatos, como por exemplo, o Winston. A pergunta que eu não quero calar é, ela foi expulsa como e por quem? O que aconteceu pra ela poder ser expulsa? Isso a gente tem que saber um pouquinho mais em relação ao filme, tá? Porque o filme em si, no trailer pelo menos, né, não conta nada do que aconteceu, mas fala sim que ela foi expulsa em algum momento da história. Não sabemos quando e nem por qual motivo. E provavelmente no final desse filme aqui ela vai acabar cometendo uma catástrofe, porque nós temos ali que, onde o próprio Daniel Pine, né, que no caso é interpretado pelo Norman Reedus aqui nesse filme, ele tá falando pra ela, pra Eve, no caso, né, que ela não sabe onde ela se meteu, que era pra ela poder sair dali, vazar dali. E aí é que tá. Ela fala que ela não vai sair dali e o pessoal que ela tá procurando tá cercando a região ali. E aí ela provavelmente vai lutar contra o Daniel Pine. Até então, tá parecendo que o Daniel Pine é que é o grande vilão desse filme, sabe? É que é o cara que vai, tipo assim, que assassinou o pai dela em algum momento, sabe? E ela voltou pra poder matar esse Daniel. Porque, cara, ele aparece muito nos trailers, sabe? Não tanto quanto deveria, mas aparece pra caramba, entendeu? Provavelmente ele é que é o grande vilão. E eu quero muito ver a luta entre os dois, tá? Quero muito ver mesmo, beleza? Mas sabe uma coisa que é muito interessante também? É o seu like nesse vídeo, cara. Se você gosta da franquia John Wick, tá assistindo esse vídeo aqui até agora e não deixou o seu like ainda, cara, você tá perdendo tempo. Deixa o like aí, beleza? Deixa o like nesse vídeo aqui que você ajuda pra caramba o canal. E a partir daqui, desse momento, nós vamos trazer vários conteúdos sobre John Wick. Vários conteúdos aí sobre a franquia John Wick vindo aí, tá? Em fileira com os vídeos também de Bailarina, beleza? Não fica por fora. Deixa o like. Se inscreve no canal, tá bom? Tem um QR Codezinho aqui na tela aparecendo pra você, beleza? Já deixa seu comentário aqui se você vai assistir Bailarina ou não. Tá ansioso pra poder ver John Wick de novo nas telonas ou não, junto com a Bailarina? Me diz aqui nos comentários que eu quero muito saber da sua opinião. Quem é a Eve em si? Não sei se você já reparou, mas a franquia inteira de John Wick, ele retrata o John
né, no caso, os personagens da franquia ali principal, no caso, como personagens da mitologia, digamos assim, sabe? E aqui eles estão usando exatamente a mitologia eslava, que, não sei se você sabe, né, obviamente, né, mas os dois são criados por um vínculo russo também, né? Então, tipo, eles têm toda uma mitologia, todo um simbolismo, tanto é que desde o início da franquia, John Wick é retratado como Baba Yaga. Não foi no quarto filme que o nome do John Wick virou Baba Yaga, não. E a mesma coisa a Eve. A Eve aqui ela é representada como a Kikimora. A gente vê uma representação, né, da mitologia ali, no caso, nas costas de quem tá sendo tatuado ali. Acredito eu que aquela ali seja a própria Eve. A Rosca Roma tem o costume ali de tatuar suas bailarinas. Então, provavelmente aquela ali que tava sendo tatuada era, de fato, a Eve McCarroll. Tem toda a mitologia, sabe? Ela é comparada aqui a uma Kikimora. Permanece nas sombras, sabe? E exatamente agora, depois de ter sido preparado um bom tempo, ela está saindo da sombra para poder se vingar, mais especificamente, de quem matou seu pai, né? Porque ela cita só o pai dela nos trailers, né? Agora a pergunta que não quer calar é: será que ela vai ser expulsa de novo? Tudo indica que um dos trailers ali tá mostrando pra gente em que ela vai ser expulsa provavelmente de novo, porque ela tá dentro de um hotel, que ela tá lutando contra o Daniel Pine, inclusive, e também pode ser que ela acabe matando, né, o cara que assassinou o pai dela, e por isso ela acaba sendo expulsa de novo. Pode ser que nós tenhamos até mesmo um Bailarina 2 aí, tá? Depois mesmo de John Wick 5, tô só especulando, beleza? Mas quando o filme sair aqui, a gente vai fazer um pouquinho mais de teoria. Bom, por que chamaram o John? Por dois motivos. Primeiro, porque a Eve sozinha, né, ela, digamos assim que eu acho, né, particularmente, eu gosto muito da atriz, tá? Ana de Armas e tudo mais, né? Tô gostando muito dessa personagem, como ela tá sendo construída no filme, tá? Mas eu acho que pra poder reforçar mais que o filme é da franquia, sabe? E ter um cuidado a mais pra esse novo capítulo da franquia, que não é exatamente estrelado pelo John Wick, mas é estrelado pela Ana de Armas, atriz aí que já apareceu em vários filmes de ação, inclusive no 007, mas ele é chamado aqui justamente pra poder dar um carinho a mais pro filme em si, sabe? Pra chamar mais gente pro filme, né? Porque tem muita gente que vai ali não pra assistir a bailarina, não pra assistir a Eve McCarroll, que acabou de conhecer, que é uma personagem nova, mas pra poder rever de novo o Ken Reeves no papel de John Wick. E segundo motivo é porque, como vocês já sabem, né, os dois são do mesmo clã, né, Rosca Roma, como eu falei a vocês lá no início do vídeo. Como a Eve, ela tá indo pra um determinado local ali que não é, digamos assim, que um patrimônio assim da cúpula em si, não tem? Você tá buscando vingança, sabe, por alguém. Você não tem objetivo nenhum pra poder fazer lá. A cúpula não te mandou pra poder fazer nada lá, mas você vai. E aí é que tá. Não sei se vocês perceberam, mas um determinado trailer ali, um senhorzinho tá dizendo que se ela continuar, se ela não sair, ninguém deter ela, vai ser como se fosse uma ação de guerra o que ela tá fazendo. Por onde ela tá passando, ela tá matando todo mundo. Tinha ninguém pra poder parar ela. A única pessoa que poderia parar ela seria o John, o Baba Yaga. E aí é que tá, né? A própria Rosca Roma chama ela de ameaça. Eles aproveitam e chamam uma pessoa, eles nem citam o nome, né? Só aparece no trailer, que é o John Wick, certo? O trabalho. Ou seja, provavelmente ela não estava aliada mais a Rosca Roma. Ela não estava aliada nem mesmo à cúpula, inclusive, sabe? Mas ela poderia, sim, muito bem fazer como o John, né? Ter saído e depois voltado, né? No caso. Ela foi expulsa, provavelmente ela vai entrar de novo, vai voltar pro jogo, assim como o John Wick fez lá no primeiro filme também, vai buscar vingança e aí o John vai ter que lutar contra ela de alguma forma. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas até então, parece que os dois vão brigar, né? Vão dar tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado ali entre os dois. Mas vai chegar um momento ali em que provavelmente o John vai ajudar ela na vingança dela. E como vocês sabem, né? John Wick 3 Parabellum é um dos filmes que o John mais corre. E o John 4, né? John Wick 4, John Wick sai matando geral também pra poder conseguir chegar lá na escadaria. Todo mundo tá atrás do John de alguma forma. Mas a questão é que eu quero saber ainda, eu ainda não sei exatamente o que aconteceu aqui no meio tempo de John Wick Parabellum e John Wick Baba Yaga. Eu quero saber o que aconteceu nesse paralelo aqui, porque o trailer mesmo não conta pra gente. Então provavelmente vai dar uma pausa no tempo ali pra poder introduzir a bailarina, introduzir também o que aconteceu ali nesse meio tempo, sabe, de Parabellum pra Baba Yaga. Eu quero muito entender isso e entender como é que eles conseguiram fazer isso. Dar uma pausa na história principal pra trazer a personagem aqui e introduzir também o John Wick aqui, no caso, nesse filme aqui. No John Wick Parabellum, inclusive, o John não tava nem vinculado com a cúpula mais, sabe? Porque ele matou o vilão do segundo filme, dentro do hotel, vocês lembram? Então eu quero entender o que aconteceu nessa coisa aqui. O que aconteceu, qual foi o momento da história em que eles fizeram essa, sabe, essa dinâmica aí de colocar o John Wick aqui de volta na história. Mas é isso, meus queridos. Se você gostou do vídeo, por favor, reforça aquele like, tá bom? Deixa o like no vídeo aqui, por favor, que você me ajuda pra caramba, demais mesmo, tá?
Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Porque a partir de agora, nós vamos ter pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana sobre John Wick. Logo depois que o filme Bailarina sair, pra poder aproveitar o hype junto com vocês, beleza? A gente vai fazer teorias, a gente vai comentar sobre o filme do John Wick também, a volta de John Wick também. Não perde pra esperar, tá bom? Tá vindo muito conteúdo aí sobre essa franquia, que é o principal alicerce aqui desse canal, beleza? E eu fico por aqui. Um beijão, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!